Bom, já fiz o vídeo sobre os livros lidos em 2025, vulgo ano passado, e também de 2023. Agora, o de 2024. Bom, esse aqui vai ser um vídeo eu pretendo que esse aqui seja um vídeo um pouquinho mais rápido, porque, enfim, mais rápido do que o normal, do que em comparação aos outros. Enfim, o primeiro livro que eu li em 2024 foi esse daqui, Lovecraft, Narrativa de Horror, que compila, acho que 8 contos, se não me engano, do autor, não, são 7 contos, do autor H.P. Lovecraft, entre eles o chamado de Cthulhu, que é o meu conto favorito dele, na real é o meu conto favorito de todos os contos no geral, e também O Sonho na Casa das Bruxas, que é o meu conto favorito dele no quesito terror, porque no quesito terror, o chamado de Cthulhu não é tão aterrorizante assim. Ele é mais no sentido de ser interessante e de ser meio que automaticamente já uma coisa especulativa. Você começa a teorizar, a pensar, a filosofar, digamos assim, sobre o monstro Cthulhu, né, e sobre a história lá do chamado de Cthulhu, assim que você acaba de ler a história, né? Por isso que eu gosto tanto desse conto, não necessariamente pelo terror. E também tem outros contos aqui, dos quais não me interessaram tanto. Para mim, só o destaque mesmo desse livro aqui são os dois primeiros, que é o chamado de Cthulhu e o Sonho na Casa da Bruxa. Os Sonhos na Casa da Bruxa, no plural. Bom, esse foi o primeiro livro. O segundo livro que eu li não foi esse daqui, porque na real esse aqui é um livro que compila três peças de teatro do autor Oscar Wilde, né, que é o autor do Retrato de Dorian Gray. E no caso eu comprei essa edição aqui porque esse livro aqui possui um teatro que eu li, uma edição separada, que no caso é o Teatro Salomé dele, né? Mas aqui compila outros dois teatros que eu não li. E quando eu for reler, quer dizer, quando eu for ler esse livro aqui, né, eu vou reler o Salomé e mais dois, e vou ler pela primeira vez mais dois teatros aqui. Mas o que eu li foi Salomé, que no caso é uma peça bem rápida, que eu li em um dia ali, de boa e tal. No caso eu não conhecia, né, que era uma peça ali que faz um episódio da Bíblia, então eu não sabia disso, né, e tudo mais. E achei interessante. Esse aqui foi o segundo livro que eu li no ano. Já o terceiro que eu li no ano, e o quarto, foi Uma Pedrada, que foi simplesmente meu livro favorito da vida inteira, né, até o momento, claro. Que foi aqui, né, Jurassic Park. No caso aqui é o box do Jurassic Park e do Mundo Perdido, né, que eu li os dois seguidos, né, Jurassic Park e o Mundo Perdido. E no caso considero, assim como mais ninguém, uma obra só, né? Considero uma coisa só aqui. Eu, no caso, foi de fato o melhor livro que eu já li na minha vida. Não disparado, tá? Ainda assim é concorrente com outros, mas ainda assim ele ganha aqui como o melhor livro que eu já li na minha vida, porque tem ação, é divertido, é muito interessante, né? Faz você pensar muito também, né? Refletir sobre os dinossauros e sobre as eras humanas, também sobre um pouco de filosofia, da teoria do caos, né, e tal, tudo mais, e coisas desse tipo. E também, acima de tudo, é uma obra muito boa de ler. É muito bom ler isso daqui. Inclusive, esse aqui eu acho que é o único calhamaço, assim, tipo, grandão, né, que no caso os dois aqui, é o único que eu tenho vontade de reler. Se bem que eu não li tantos calhamaços assim, então isso aqui até que não é tão surpreendente. Mas realmente é um livro que eu quero muito reler, tudo de novo, né? Quero muito. Estou bem ansioso aí para quando for conveniente lê-lo de novo. Jurassic Park e o Mundo Perdido. Obras simplesmente fantásticas, monumentais da humanidade, tá? Quem discorda tá errado. Bom, esse foi o terceiro e o quarto, mas com consideração o terceiro, mas nas minhas anotações eu botei terceiro e quarto, então terceiro e quarto. E agora o quinto livro que eu li foi o primeiro livro que eu li do Stephen King, que foi Carrie Estranha, que também foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu na história da carreira dele, né? Basicamente, pelo menos no caso o primeiro romance que ele escreveu, né? Que já escrevia contos anteriormente. Inclusive, isso aqui está escrito aqui no prefácio do livro, que é uma edição aqui que eu fiz questão de comprar capa dura, né? Igual o Jurassic Park também, e tal, enfim. E no caso eu gostei bastante do livro. Ele é escrito em notícias, entrevistas e tal, fictícios no caso, e também trechos de livros fictícios sobre o caso da Carrie e tal, sobre várias perspectivas, que eu achei bem interessante, eu gostei bastante. Tanto é que depois comprei várias outras obras do rei, Stephen King, né? Porque eu gostei muito dessa obra aqui,
arrotei. Gostei muito dessa obra aqui dele. Né? Carrie Estranha, que é uma obra simplesmente fantástica também, muito boa. E depois também li outra obra fantástica. Aliás, o ano de 2024 acho que foi até agora o melhor ano de leituras para mim. Que foi o ano que eu mais gostei das leituras no geral, né? O de 2025 foi um pouco mais fraco, não tanto quanto o de 2023, né? Claro, porque eu estava começando a ler, né? Então não tinha experiência e nada assim, tudo mais. Espero que o ano de 2026, de agora, né? Espero que seja melhor do que o 2024, porque o ano de 2024 foi fantástico, tá? Bom, outro livro incrível que eu li nesse ano, 2024, foi Padre Sérgio, do Lev Tolstói, né? Que foi o primeiro livro do Tolstói que eu li, né? E no caso eu gostei bastante dessa novela aqui, tá? Embora eu acho que eu vou querer, acho não, vou sim querer reler, porque eu li, quando eu li pela primeira vez, eu só li só a parte da história. Mas essa edição aqui da Companhia das Letras tem uma parte aqui, na página 80 mais ou menos, que começa textos extras, pós-fácil, né? Alguns pós-fáceis, aliás, aqui, explicando um pouco da história e tal, que eu não li esses aqui, então eu vou querer reler e ler os textos extras que tem aqui depois. Mas a história é muito boa, simplesmente fenomenal, tá? Uma novelinha assim rápida de se ler e com uma mensagem muito bonita, digamos assim. Bom, outro livro incrível que eu li esse ano, que aliás é um livro que eu nunca tinha. Eu acho que eu nunca tinha visto um livro assim, tão evidentemente um livro desse tipo aqui, que é um livro que você vai, com o passar do tempo, lembrando dele, refletindo sobre ele e gostando ainda mais dele, do que quando você lê no momento. E no caso aqui é A Máquina do Tempo, do autor H.G. Wells. Tá? Que no caso aqui tem essa edição aqui bonitona da Suma de Letras, Suma Editorial, que eu fiz questão de comprar. No caso aqui é o primeiro livro, né, de ficção científica que fala sobre viagem no tempo. Por isso que esse título aqui é genérico, mas o livro é genial. Principalmente o início dele, que ele fala um pouco sobre viagem no tempo, sobre multiverso até, sobre várias coisas assim. E é simplesmente fantástico esse livro aqui. É muito bom mesmo. E foi um livro que no início eu gostei bastante, mas não gostei tanto assim. Mas gostei mais aqui assim. Aí depois, com o passar do tempo, eu fui gostando ainda mais do livro. Fui pensando cada vez mais, reverberando sobre o que ele fala aqui e tal. Simplesmente é um livro genial, assim. Um livro realmente à frente do seu tempo, né? Aí na piada, a piada pronta. Eu não esqueci agora o termo correto. Enfim, e também essa edição aqui, além de ter uma tradução muito boa, né? Então eu gostei muito da tradução. Né? Também tem ilustrações muito bonitas. Aqui, ó. Muito bonitas essas ilustrações aqui, realmente são belíssimas. São lindas. Ó, isso aqui é aterrorizante. E no caso eu também fiz questão, né, de comprar a edição da Suma do Guerra dos Mundos, né, que eu não sei quando é que eu vou ler, espero que seja em breve. E no caso eu também fiz questão de comprar outros livros do H.G. Wells, né, que no caso foi O Homem Invisível e um livro de contos dele que tem fantasia e ficção que não são necessariamente ficção científica, algo do tipo, ainda não li. Mas eu deveria ler mais H.G. Wells. Faz tempo que eu não leio. Ano passado eu não li H.G. Wells. Eu deveria ter lido. Se bem que eu também não li George Orwell ano passado, né? Por isso também minhas leituras não foram incríveis como dos anos anteriores a esse. Eu não li H.G. Wells nem George Orwell, né? Como é que eu vou ler? Como é que eu vou ter um ano bom sem ler esses aí? Né? Impossível. Bom, outro livro aqui, o próximo que eu li, foi aqui A Hora do Cemitério, do autor Stephen King também. Nessa edição da Suma capa dura, que só tem esses dois mesmo, que só tem o Carrie e esse aqui em versão capa dura do Stephen King. Eu gostaria de ter tido iluminado, mas enfim, acabei não comprando. E no caso aqui é basicamente um conto, né, do Stephen King, não é um romance, porque apesar de ser grossinho até, ele na real tem a folha grossa e tem só 150 páginas, mas também as páginas aqui tem muita ilustração. Eu sei que é um livro do King ilustrado, né, uma raridade aí, né, digamos assim. E tal aqui a ilustração preto e branco, mas também tem ilustrações coloridas nesse livro aqui. É um livro muito bonito e na real eu comprei mais pelas ilustrações mesmo. Eu não comprei tanto pela história, assim, porque a história eu não sabia de nada da história, né? Então aqui, ó, que bonito. A ilustração aqui, coloridinha, muito lindo. E no caso eu não sabia de nada da história, porque depois eu descobri, né? Depois de ler eu descobri que tem um filme clássico dessa história aqui. Então isso eu conto aqui, né? Lá antigo, antes dos anos 2000. E no caso eu não sabia, né? Comprei isso aqui sem saber de nada. E li.
Eu gostei até. Não é tão bom quanto Carrie, claro, né? Mas também não tem desenvolvimento de personagem, nem nada do tipo. E também meio que eu fui com expectativa muito alta. Porque eu lembro que uma vez eu vi um cara falar, né, que dentre as 10 melhores leituras dele do ano, que eu não lembro agora que ano foi, essa aqui estava em sétimo lugar. Das 10 melhores leituras. Olha que o cara lia vários livros, assim, muitos livros no ano. Ele botou isso aqui em sétimo lugar das melhores leituras do ano dele. Então eu pensei, pô, deve ser bom isso aqui, né? Tem ilustração, é bonitão assim, capa dura. E é muito boa a história, legal. E no caso, sim, é muito boa a história, tá? Mas não é uma história incrível. Tão incrível a ponto de merecer esse sétimo lugar num ano de melhores leituras, digamos assim. Aí no caso, eu acho que não dá pra perceber, né? Assim, no vídeo, ficou meio indireto, mas no caso eu fiz questão de pegar 3 livros azuis para ler em seguida, basicamente. Aqui é um azul mais vivo, né? Um azul, quer dizer, aqui tá preto a lombada, mas um azul claro, um azul escuro e um azul esverdeado. Peguei aqui os três livros azuis capaduras, curtos para ler, né? Seguidos, no caso. E tá aqui. Os 3 livros são maravilhosos. São ótimos os 3 livros. Inclusive, agora que eu percebi, os 3 livros são da Companhia das Letras. Porque eu assumi da Companhia das Letras. 3 livros azuis da Companhia das Letras e curtos para ler em seguida. Eu fiz esse joguinho aí. Enfim. E de 3 autores que eu gosto muito, inclusive. Aqui agora o próximo livro, que eu não lembro mais que em ordem tá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, né? É, 9. Agora o nono livro que eu li no ano foi esse daqui. Outro livro do Lovecraft. No caso, é o livro que faz parte aqui do box do Terríveis Mestres, que é o box que vem com o livro do Edgar Allan Poe e do Arthur Conan Doyle, que eu falei no vídeo passado, né? E tal, tipo, esse livro rosinha aqui, ó, do Conan Doyle, aqui do Lovecraft, e o do Poe também. E também veio com esse livreto aqui, mas foda-se o livreto. E no caso, eu vou deixar o box aqui na minha mão. E no caso do livro do Lovecraft, tem contos muito bons também. Tem o Chamado de Cthulhu, que é repetido, né? Mas eu não li, no caso não reli o Chamado de Cthulhu. Eu li os outros 5 contos que vêm aqui, que não são repetidos, né? E no caso eu gostei de todos, menos A Sombra de Innsmouth. Que A Sombra de Innsmouth, que é o último conto, achei meio bosta. Principalmente o final. Do começo até 2 terços do conto até que são bons. Até que é bom. Mas depois fica uma bosta, basicamente. A relação final é uma bosta. Da Sombra de Innsmouth. É esse o nome do conto? Acho que é. É isso, a sombra de Innsmouth. E desse livro aqui, o melhor conto é o Horror de Dunwich. Eu não vou tirar da caixa, mas aqui, ó. Que eu mostrei como no vídeos passados, né? Aqui, ó, Chamado de Cthulhu, a Coquilha do Espaço, Ratos nas Paredes, aí tal. E aqui, o Horror de Dunwich é o melhor conto. E também esse conto aqui, Na Montanha da Loucura, é muito bom. Mas o Horror de Dunwich é o melhor conto desse livro aqui do Lovecraft, que não é repetido, no caso. Enfim, mas eu gostei muito dessa leitura, apesar do conto ruim no final. E aqui, outro conto, mas que na real se diz como fábula, né? E é uma fábula mesmo. Aqui o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Inclusive, esse aqui também eu mostro com orgulho até, que foi o primeiro livro que eu fiz minha avó ler. Consegui fazer minha avó ler esse livro aqui. Consegui. Foi uma luta do caralho, mas consegui fazer a minha avó ler isso aqui. E no caso também consegui fazer minha avó ler Padre Sérgio, esqueci de falar. Minha avó ler Padre Sérgio, consegui também fazer ela ler Padre Sérgio. Foi uma luta, ainda mais ela sendo evangélica, zoeira. Mas consegui fazer ela ler. Enfim, esse livro aqui também é muito bom, tá? É curtíssimo, acho que é o livro mais curto que eu li no ano, talvez, pelo menos em número de palavras, porque só tem 112 páginas, mas ele também tem uma letra gigantesca. Eu li isso aqui num dia só, facilmente também, né? Mas é um livro muito bom, realmente bem ensinador, bem professor, digamos assim, né? E também eu fico até puto em falar isso, mas foi o livro que me fez chegar perto de chorar. Isso aqui, isso dá até raiva um pouco de falar. Que isso daqui fez eu quase chegar perto de chorar, sendo que eu li um monte de livros fodas aí também, grandes, romances tristes, e não cheguei nem perto de chorar. Mas isso daqui me fez quase chorar, isso aqui.
Porque não, quer dizer, não fez chegar perto de, não fez chegar perto de chorar, mas foi o que mais chegou assim na porta do. Foi o que mais chegou, fez eu chegar perto da porta do choro. Mas não fez, mas não fez eu ficar de cara a cara com o choro. Mas foi o que mais fez eu chegar perto de chorar, né? Aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro excelente, fenomenal. Aqui é outro livro de contos, que é da Antofágica, que é da mesma editora lá do Benjamin Button, só que esse aqui não é tão bom assim, que é o Êxtase e Outros Contos, que aqui compila 5 contos da Catherine Mansfield. Que no caso, eu sinceramente, geralmente quando eu leio um livro e não gosto tanto, eu só não quero mais saber. Mas esse aqui me fez sentir uma coisa diferente, porque eu li todos os contos aqui, né? Que é bem curtinho, tipo a fonte, a letra é gigante. Deixa eu, aqui, a letra é gigante. De novo, caiu o cartão postal aqui. A letra é gigante e tal. Tem um monte de ilustração no livro todo. Olha, a ilustração é bem bonita, inclusive. Isso aqui tá meio psicodélica, mas as ilustrações aqui são bem bonitas. Olha, tipo, olha que bem feito. Mas dá pra ver que deu trabalho de fazer isso daqui. Né? E no caso, eu li o livro, não gostei muito, tá? Não entendi muito, mas exatamente isso que me fez querer que me fez querer explorar mais esse mundo de Catherine Mansfield. Porque eu entendi que eu não entendi, eu entendi que eu não entendi a obra dela. Mas que a obra dela tem sim coisas a me dizer, né? Olha que bonita ilustração. Muito lindo, pô. Esse livro aqui realmente fica caprichado nas ilustrações. No caso, eu não entendi, eu consegui perceber que não foi a culpa da autora em si, mas foi mais culpa minha que eu não consegui entender o que ela quis dizer. Então, por isso que eu até vou querer reler esse livro aqui em algum momento. E também eu comprei outro livro que vem contos dela. Olha que ilustração bonita. Realmente, esse livro aqui é apaixonante, as ilustrações, tá? Coisa bonita. Realmente isso aqui, Antofágica superando as ilustrações. No caso, eu comprei outro livro dela que vem 15 contos dela, né? E eu vou querer ler e ver se eu entendo melhor. Porque aqui eu não entendi muito não. O que eu mais entendi foi o último conto, que foi o... Deixa eu ver aqui o nome. Que foi o que é aula de canto, acho que é o nome do conto. Aula de canto. No caso nem foi o último conto, foi o segundo conto. E também foi o conto mais curto, que eu consegui entender mais. Porque eu consegui captar ali o que a autora quis dizer, né? Mas no primeiro conto, o Êxtase, eu até consegui entender um pouquinho, mas ficou meio confuso. E também acho que é uma coisa meio confusa mesmo, uma coisa mais interpretativa, né? Não é confusa, é interpretativa, né? Da autora. Achei a ilustração que eu tava querendo, eu tava esse tempo todo procurando ilustração. Achei isso aqui muito bonito, essa ilustração aqui, ó. Do Shakespeare misturado com uma caveira do Hamlet. Muito foda, pelo menos eu acho que é isso, né? Parece. Aqui o Shakespeare com a caveira do Hamlet, lá do... Ser ou não ser, essa é a questão. Aqui, muito foda essa ilustração aqui. A melhor ilustração do livro é essa, com certeza. E tal. Que eu vou querer reler para ver se eu entendo melhor. Eu querer ler mais devagar, né? Mas eu posso dizer que eu não gostei muito do conto, dos contos, mas gostei de tê-los lido e vou querer relê-los. Certo? Que eu acho que eu não. O problema sou eu e não ela. Né? Aqui, Catherine Mansfield. E no caso, outro livro que eu comprei dela foi esse daqui, ó. A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias. Que, aliás, a Festa ao Ar Livre está presente nesse livro aqui também. Tem 5 contos, entre eles a Festa ao Ar Livre. E também acho que dos 5 livros que estão aqui, 4 estão nesse livro aqui. Só um que não está, que no caso é justamente o Êxtase. Só o Êxtase que não está nesse livro aqui. O resto dos contos estão. Mas no caso aqui possui 11 contos a mais, né, do que o livro anterior. E no caso é da Nova Fronteira, é mais fininho, mas vem mais contos, porque, enfim, a letra não é gigantesca, né, e tal. E no caso eu vou querer ler isso daqui para ver se eu entendo melhor a escrita dessa autora aqui, que eu acho que é uma autora que tem um potencial bom até. Eu achei interessante ter lido ela. Bom, agora eu vou falar aqui de outro livro monumental, que junto com A Revolução dos Bichos e Jurassic Park, está na tríade dos mais fodas que eu já li na minha vida, que no caso é aqui o inigualável 1984, do George Orwell também. Né, que no caso é um livro aqui, um romance distópico de um futuro na perspectiva do autor, né, que no caso escreveu isso antes desse ano, totalitário e
avassalador. No caso, eu não tenho nem palavras para dizer isso daqui, tá? Isso aqui realmente é muito foda, muito triste, mas muito necessário. E essa edição aqui é muito boa. Confesso que é um livro um pouco cansativo de se ler, tá? Não é um livro tipo, super gostoso de ler, embora eu tenha lido ele em 6 dias, o que pra mim é um tempo bom, um tempo rápido de se ler, mas realmente porque eu fiquei bem empenhado, porque eu fiquei bem ansioso para ler o livro. Mas é um livro bem cansativo de ler mesmo, mas porém, né, é um livro muito bom, muito bem escrito, muito reflexivo também. Aqui, e também tem ilustrações, essa edição aqui, que bonita. A ilustração aqui é muito bonita. É de quadrinho mesmo. Tanto é que o autor dessas ilustrações aqui até fez um quadrinho biográfico do Orwell. Da biografia do Orwell. Aqui, ó. Coisa bonita. E no caso, é um livro que foi o único livro que me fez tipo, sentir uma sensação física mesmo, depois que eu terminei de ler. Depois que eu terminei de ler o livro, eu fiquei meio que mal mesmo, assim. Angustiado. Fiquei com peso, assim, pesar, sabe? Realmente foi uma coisa que eu nunca senti antes da minha vida lendo papel, né? Que acho que pessoas que não lêem não conseguem captar como é que é isso, mas realmente é uma coisa assim impressionante como é que um autor consegue fazer isso com a gente, né? Deixar a gente emocionado, deixar a gente angustiado, deixar a gente pesaroso, não sei nem se essa palavra existe, com uma escrita aqui simplesmente necessária e incrível. Inclusive esse ano 26, eu pretendo ler um livro que inspirou esse livro aqui, né? Que no caso eu Admirava o Mundo Novo. E talvez também queira ler Fahrenheit 451, né? Vou querer ler também. E eu espero que seja tão bom quanto esse daqui, né? Que esse daqui realmente é um livro assim. É meu segundo favorito. Mas na real tem um porém até. Porque Jurassic Park, junto com O Mundo Perdido, é meu favorito de forma parcial. Porque, sim, eu admito que ele só é meu favorito, tem top 1, porque na minha infância, e até hoje, até posso dizer, eu sou fã de Jurassic Park. E adoro saber sobre dinossauros. Eu digo sim que isso aqui, o top 1 é o Jurassic Park de forma parcial. Mas de forma imparcial, sem benefícios particulares, o meu favorito da vida é esse daqui, 1984. É, assim, isso aqui é outra coisa. Tem literatura, tem quadrinho, tem novela, tem literatura, quadrinho, filme e tem isso daqui, que está em outro nível. Espero que outros livros também cheguem no mesmo nível que esse daqui. Assim, não sei se vão conseguir superá-lo, né? E também, primeiramente, George Orwell. Esse aqui é o maior livro do George Orwell. Já é o maior autor de todos, o George Orwell, e o maior livro do melhor autor de todos. Aí é foda também. Inclusive, eu nunca mais li George Orwell. Esse aqui foi o último livro que eu li dele. Eu só li 2 dele. Eu tenho outros livros aqui do George Orwell, como o livro Um Pouco de Ar, por Favor, né, que é outro romance dele. Também tenho Lutando na Espanha. Também tenho ali outros livros de ensaios, 2 livros de ensaios dele, que eu tenho que ler, né? Minha obrigação. Ler para me usufruir mais da sabedoria incrível desse autor aqui, da genialidade. Inclusive, eu também quero reler esse livro aqui, né? Claro, obviamente. E também eu quero ler os textos extras que tem nesse livro aqui, porque eu não li os textos extras que vem nesse livro aqui da Dark Side. Que a Dark Side aqui pôs textos extras no livro, né? Aqui acaba o livro. No caso, eu também não li o apêndice do livro. Porque o livro normal tem um apêndice. Aqui assim, ó. Aqui é o apêndice, que no caso é os pilares do novo linguar, novo falar, quer dizer, novo linguar, nova língua, depende da tradução que você tiver aí, né? Então cada um bota um jeito diferente, até meio que combina com coisas da nova língua mesmo, botar a nova língua como de vários jeitos a se falar, a se entender por ela e tal. No caso tem aqui alguns textos extras, porra, eu tô falando tudo errado. Aqui acho que é um pós-fácil, sei lá. Pós, tá aqui pós. Não sei se é pós-fácil. Aqui um texto extra e tal. Aí vem algumas páginas. Aí vem outra coisa aqui. Cartas. Aqui tem cartas do George Orwell. Que eu não sei porque puseram aqui, mas puseram e tal. Que é interessante também.
E aqui Ensaios, do George Orwell. Aqui tem ensaios também. Eu só vou descobrir isso depois de ter lido o livro. Depois que eu li o livro, eu acabei. Depois, enfim, um dia eu tava lá folheando a edição. E aí vi que tinha ensaios. E eu não sabia que tinha ensaios. É muita responsabilidade na hora de comprar um livro, né? Aqui, Ensaios, do George Orwell. Que no caso são 5, né? Aqui tem o mais famoso dele, que eu acho que é o mais famoso, que é O que é Fascismo, né? Que eu não li ainda, deveria ler. Eu até fiquei feliz ao descobrir que esse livro, que esse ensaio que existia nesse livro aqui. Deixa eu ver, aqui tem os ensaios. O que é fascismo? Um enforcamento, atirar no elefante, dentro da mina e como morrem os pobres. Né? E também, depois dos ensaios, tem aqui também uma coisinha sobre ele. Que no caso ele ganhou um prêmio ou uma titulação, sei lá. Aqui, ó. Aqui. Aqui ele, aqui bonito. Um indiano. E ele ganhou aqui ó, um negócio de perfil Homem do Ano, que no caso é um título aí que ganham pessoas do ano aí, sei lá, eu não sei explicar direito. Sei lá, pessoas são elegidas a ser a personalidade do ano e tal. Até o Stalin já ganhou esse prêmio. Acho que parece até que o Hitler já ganhou esse prêmio, inclusive, sei lá. Presidentes americanos já ganharam o prêmio e tal. Acho que até o Bolsonaro ganhou esse prêmio, sei lá. Enfim, foda-se. No caso, o próximo livro que eu li depois de 1984, foi esse daqui. O livro Coração das Trevas, do autor Joseph Conrad. Que no caso, acho que foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Tirando que não é de não ficção, né? Esse aqui é de ficção. Livro ficcional, o romance, né? Livro de prosa e tal. É o mais difícil que eu já li na minha vida, porque é um livro muito denso. E também uma linguagem, um estilo de escrita que não favorece em nada o leitor, porque tem parágrafos bem cheio de texto, assim, não tem diálogo. Não tem diálogo separadinho, quer dizer, porque tem diálogo sim, mas o diálogo tá aqui dentro desse negocinho aqui. Né? E no caso, o livro ele tem muitas reflexões junto com diálogos, não tem separação. É meio difícil, assim, você absorver bem o que está querendo exprimir o texto. Realmente foi uma luta para ler esse livro aqui, mas eu gostei de ter lido, embora eu não tenha entendido muita coisa. Mas também, depois eu fui dar uma olhada, uma pesquisada né, sobre isso daqui, que eu percebi que meio que parece que o problema não é nem o texto em si. O problema é a tradução da Dark Side, que no caso aparentemente, diferente de 1984, Drácula, que são traduções ótimas, tá? Adorei mesmo a tradução. Esse daqui parece que é um livro que foi traduzido meio que porcamente, não sei. Porque, por exemplo, eu vi realmente pessoas reclamando disso nessa edição aqui, mas não falando bem da edição, da tradução da Nova Fronteira. Né, que é outra editora aí que lançou até um box, que eu comprei inclusive o box da Nova Fronteira, mais por causa disso mesmo, mas também porque era um box barato, aí eu quis pegar um box capa dura, bonitão, barato, enfim. E no caso lá parece que a tradução da Nova Fronteira está mais legível do que essa daqui. E no caso eu vou querer reler Coração das Trevas na tradução da Nova Fronteira, para ver se realmente é um livro difícil mesmo de entender ou se o problema é a tradução. Que eu acho que é a tradução, que ficou difícil de entender a obra do Conrad. Mas apesar disso, eu gostei de ter lido esse livro aqui. Um livro importante, até pra mim mesmo é um livro importante, porque eu usei ele pra minha redação do Enem, né? Inclusive, eu até acho que eu falei isso mais de uma vez aqui, mais de 2 vezes até, e tal. E é um livro bem importante pra mim, né? E também a capa dele é muito bonita. Muito linda, olha só, que coisa linda. Não, eu comprei esse livro mais pela capa, eu nem sabia que era um, eu nem sabia que era um clássico. Eu fui descobrir que era um clássico, mas quando chegou aqui, que eu vi aqui, medo clássico, eu pensei, oxe, clássico? E depois eu vi que é um livro do século XIX, eu não sabia. Eu vi mais pela capa, e também porque eu já tinha ouvido falar de alguma coisinha, mas não sabia de quase nada. Eu tinha ouvido falar muito superficialmente sobre o livro. Que no caso não me fez entender que era do século XIX o livro. De tão superficial que foi o que eu ouvi falar desse livro aqui, basicamente. Enfim, Coração das Trevas é um livro bom, mas que eu não entendi muito e vou querer reler também. É a mesma coisa do Ecstasy, mais ou menos. Mas aqui a culpa não foi minha, foi da tradução. Lá a culpa foi minha, aqui não foi. Culpa minha. Depois eu li o livro muito famoso, que é o livro O Menino do Pijama Listrado, do autor John Boyne. Autor irlandês, inclusive. Interessante. Que no caso aqui é um livro do menino que arranja um amigo, do menino ariano que arranja um amigo judeu, leva ao campo de concentração, começa a se conhecer, tudo mais, tem amizade, bem humana mesmo a amizade deles e tal, até o momento que o humano ariano e o humano judeu
eles meio que se unem lá no campo, né? O Ariano consegue entrar no, no campo lá, se disfarçar, para ele conseguir ver como é que é o lugar onde o Shmuel mora, que no caso é o judeu. O Bruno vai lá, que é o Ariano, consegue ir lá e ver como é que é a situação que o Shmuel mora. Né? E no caso aí, nessa ida, eles vão lá e morrem na câmara de gás. É um final muito famoso, bem aclamado, né? Mas no caso eu achei que o final do filme foi mais triste do que o do livro, tá? O livro é bom, tá? Não é ruim, não. Aliás, sinceramente, eu acho que até agora tá melhor do que a menina que roubava livros, esse livro aqui. Inclusive. Acho que eu acabei de ofender alguém. É, mas o final do livro não é tão bom quanto o do filme. Eu acho que o filme é melhor, mais dramático, mais triste também, né? Mas o livro é bom, eu gostei. É um livro divertido, inclusive, de ler. Um livro bem fácil de ler, muito divertido, bem legal. Muito bacana de ler esse livro aqui. Mas não é tão triste assim. Eu achei que seria mais triste. E até, na real, tem até toques cômicos ácidos aqui. Por exemplo, uma parte que eu ri, que eu lembro, foi a parte que o Bruno, que é o Ariano, perguntou pro Shimon: por que isso aqui no seu braço? Ah, é um símbolo que nós judeus temos que botar no braço. Ah, que legal, meu pai também tem um símbolo assim, isso aqui é tipo um catavento. Que legal, espero que quando eu cresça eu também tenha um símbolo igual ao seu. Tipo, coisas assim que eu não esperava no livro, eu achei que era um livro bem mais dramático, bem triste mesmo, de drama, não tanto de comédia ácida, assim, né? Mas tem, e não é que estraga o livro, mas é uma coisa que eu não esperava, no caso, né? Eu não esperava isso. Mas é um livro bom. Inclusive, acho que foi o meu primeiro livro da Segunda Guerra, o primeiro livro sobre a Segunda Guerra Mundial que eu li na minha vida. Acho que foi esse. Tirando o Fascismo Eterno, no caso. Livro de ficção, né? Eu acho que foi esse, se não me engano. Ou eu tô esquecendo de algum, não sei. Enfim, o próximo que eu li foi este daqui. Amityville, do autor Jay Anson. Tá aqui na contracapa o título e o nome do autor. É uma capa muito bonita, né, de Casa Assombrada, que eu não gostei tanto assim, porque meio que é um livro que, na real, meio que depois que eu li esse livro aqui e eu comecei não é estudar, sei lá, comecei a analisar mais obras de Casa Assombrada, eu meio que vi que todas as obras de Casa Assombrada parecem ser muito parecidas. Pelo menos a crítica negativa que eu vejo no livro de Casa Assombrada é muito parecida. Que é basicamente um livro que acontece muita coisa, mas ao mesmo tempo não acontece nada. É tipo isso, dá pra resumir muitos livros de Casa Assombrada desse jeito. Um livro que ocorre muita coisa, ao mesmo tempo não ocorre nada. Não acontece nada na história. Ao mesmo tempo que ocorre muita coisa. Enfim, é um livro aterrorizante até, não é medinho, né? Dá um pavor, sei lá. No começo, mas depois fica meio xoxo, sei lá. Mas enfim, não tem muito comentário sobre esse livro aqui não. Mas é um livro que dá pra elogiar a escrita, que é uma escrita muito fluida, bem rápida. Eu li isso aqui muito rápido, não lembro quanto tempo eu li, mas eu li isso aqui muito rápido. É um livro até que grandinho, e para ler muito rápido isso aqui, realmente é porque a escrita é muito boa. Mas a história não é nada de demais assim. Mas a escrita é fenomenal. Muito boa escrita, muito bem escrito. Esse livro aqui. Agora, outro livro aqui que eu achei muito bom, gostei muito, que é o Vidas Secas, do autor brasileiro Graciliano Ramos. Né, que é um livro aí bem triste e dramático, um pouco difícil de entender pela linguagem, que é uma linguagem regionalista, né, digamos assim, mas é muito bom de se ler, tá? É muito incrível mesmo. E é bem legal, e a fonte aqui é boa, tal. Eu li rapidinho até, embora o livro seja curto pro tempo que eu li, né? Porque eu li com mais calma, para entender melhor. E aí eu vou querer reler esse livro aqui, tá? Mas na real eu gostaria de comprar a edição da Record, que é a editora aqui que publicou o livro antes dele virar domínio público, né? Que agora é domínio público. Mas eu gostaria de comprar a edição da Record de capa dura, deles aqui, que é uma edição luxuosa, assim, grossona, assim, que vem texto extra e até ilustração, parece, algo do tipo. E, enfim, eu quero reler esse livro aqui nessa edição, né, que eu cobiço, né. Mas enfim, é um texto muito bom, muito bem escrito também, gostei bastante. E também é um livro bem triste. Esse aqui sim é um livro que me deu comoção de ler, diferentemente desse daqui, que me deu mais graça, mas também um pouco de compaixão e tudo mais, mas esse aqui é um livro bem mais triste do que esse daqui, tá? Bem mais. Enfim.
Vidas Secas também me surpreendeu também o fato de eu descobrir lá na hora que o cara, o Fabiano, né, que é o pai da família, ele é um homem branco, ruivo, de olho azul e judeu. Eu achei que seria, sei lá, um homem do cangaço, negro, enfim, né? Eu achei que seria isso mesmo. Acabou tendo essa surpresa aí, né? Que eu não fazia ideia que seria assim. Enfim, legal. Ou a não ser que eu tenha entendido errado, né? Mas pelo que eu entendi foi isso. Sei lá. Não sei se vai ver o autor ironizou lá. Não sei. Enfim, deixa quieto. Agora aqui um livro que eu também gostei bastante de ter lido, que é aqui O Mercador de Veneza, do Shakespeare também. Que aliás eu também não li Shakespeare ano passado. Pô, ano passado eu vacilei bastante, hein? Ah, aqui um livro, que no caso, esse livro aqui da Príncipe é feito em prosa, né? Uma adaptação em prosa da obra do Shakespeare. Não é teatro, mas eu também tenho aqui a versão em teatro que eu quero ler, né? E é um livro aqui que gostei bastante também, tá? Não gostei tanto quanto o Sonho de Noite de Verão, porque também acho que esse livro aqui é um pouco mais... quer dizer, falar que eu não gostei porque é mais complexo é meu pai, né? Mas, foi por isso mesmo que eu não gostei tanto assim, porque não é tão divertido de ler, não é tão fluido de ler. Mas é bom, quer dizer, é fluido de ler, mas não é tão quanto o outro que eu li dele. Inclusive, eu também vi um filme desse livro aqui, O Mercador de Veneza, do Shakespeare. Tem um livro, tem um filme baseado na peça dele, que é um filme muito bom, que realmente adaptou o livro assim perfeitamente. Acho que foi a melhor adaptação que eu já vi na minha vida de livro para filme. Realmente, foi uma adaptação perfeita do livro em todos os detalhes possíveis. Acho que até eu já falei isso num vídeo passado sobre os filmes que eu vi e gostei. Enfim, aqui o Shakespeare, né, que é uma obra muito boa, muito legal, e que eu acho que dizem que é muito importante essa obra aqui no sentido jurídico, né, do direito e tudo mais. Dizem que é muito importante. Eu quero até perguntar para uma pessoa que eu conheço que cursa direito se lá passaram essa peça aqui na faculdade dela. Bom, outro livro aqui que eu não tenho mais porque eu dei. E peguei outra edição que vem ele e mais também outras histórias que Noite na Taverna como é o nome dele? Álvares de Azevedo. Né? Que no caso, essa edição aqui, da Dark Side, muito bonita, aliás, dourada, ó, que coisa linda, coisa charmosa. Vem vários contos aqui de autores brasileiros, né? Vem do Machado de Assis, Álvares de Azevedo, enfim, Afonso Celso, Luiz de Azevedo, João do Rio e tudo mais. E no caso, Júlia Lopes de Almeida. E no caso aqui vem o livro, aliás, vem a história da Noite na Taverna, né? Que é a história que eu li numa edição da Príncipes separada. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente. Acho que eu lembro até. Aqui, Noite na Taverna. Aqui, foi essa história aqui que eu li apenas noutra edição, não nessa aqui. Eu vou reler, inclusive, nessa edição aqui, obviamente. Que vai ter com notas, na Príncipe não tem nota de rodapé. Aqui, ó, esse aqui vai ter com notinhas de rodapé, ó. Coisa maravilhosa, nem sabia que vinha. Aqui, no caso, é uma história bem confusa, que eu não entendi muita coisa, ainda mais pela linguagem. Mais pela linguagem, aliás, né, do Álvares de Azevedo. No caso, lá da Príncipes, parece que eles pegaram só o texto de domínio público e jogaram lá no livro e dane, não tiveram nenhum tratamento na hora da publicação, né, nem nada do tipo, nem explicaçãozinha para ajudar o leitor. Não se pegou o texto lá e dane-se. Enfim. Mas, no caso, não precisariam, né, fazer um tratamento a mais, né, nem nada do tipo, mas era bom, né, para o leitor conseguir captar melhor a obra do autor. Né, porque, enfim, a época é diferente, a linguagem é diferente, tudo mais, essas coisas. E no caso fica um pouco difícil entender, né? Eu não entendi muita coisa da obra não, mas eu gostei de ter lido também. Nem a obra que eu achei ruim, no caso. Né? Gostei de ter lido a obra do Álvares de Azevedo, também li depois, né? Ano passado eu li Macário dele e tal, eu também gostei de ter lido. E no caso, vou ver um dia para reler o Álvares e ler esse livro aqui também todo, né? De contos brasileiros de terror clássicos, de autores clássicos. Enfim. Aqui é um livro que eu gosto bastante agora, que no caso esse aqui foi o livro que inaugurou meio que um desafiozinho, digamos assim, que eu estou fazendo comigo mesmo, bem esquizofrênico, que é aqui o livro Carmila, né, que na real aqui vem Carmila e o Vampiro também, aqui.
Carmila e o Vampiro. O conto O Vampiro, que é do autor John William Polidori, mas ele é inglês. Enfim. Que no caso, o desafio que eu fiz pra mim mesmo é ler livros de vampiros, ler histórias de vampiros na ordem cronológica que eles foram lançadas. Por exemplo, eu li aqui o livro O Vampiro, que é a primeira história de vampiro da história, que foi de 1818. Depois eu li Carmila, que é de 1882, eu acho. Se eu não me engano, eu esqueci agora exatamente o ano. Que no caso vem depois. Depois eu li Drácula, que é de 1897. E agora eu vou ler Vampiros, que é um mangá do Osamu Tezuka, que é de 1967, se não me engano. Depois eu vou ler Salem, do Stephen King, que é de 76, se não me engano. Depois eu vou ler Nosferatu, do filho dele, que é do Joy Hill, que acho que é de 2000 e pouquinho, alguma coisa do tipo Nosferatu, não lembro agora o ano. Né? No caso eu vou ler na ordem cronológica que foram lançadas as histórias de vampiros para ver a evolução do vampiro ao longo do tempo. Ah, perdão, eu esqueci. Eu também li Eu Sou a Lenda. Foi o livro que eu li ano passado. Eu Sou a Lenda, que também é de vampiro. Né? Acho que é de 50, alguma coisa, não lembro agora o ano que foi lançado Eu Sou a Lenda, mas eu também li Eu Sou a Lenda. Bom, a história de Carmila é uma história bem divertida de ler até. Não é tão de terror assim, tá? É mais divertida mesmo, é mais, tipo, fluida de ler, bem que vocês têm curiosidade de saber o que vai acontecer, né, ao longo da história e tal. Bem instigante, lembrei a palavra que eu queria usar. Instigante e tal. E o conto Vampiro também é mais ou menos assim, só que não tem diálogos, mas o conto Vampiro ele consegue também ser tão instigante quanto o Carmila, mesmo sem ter diálogos, mesmo sem ter parágrafos pequenininhos e tal, tem só blocão de texto no conto Vampiro. Deixa eu mostrar aqui. Mas ele ainda consegue ser bem instigante e bem massa de ler. Tipo aqui, ó. O conto Vampiro é isso daqui. Blocão de texto. Não tem aqui tem um diálogo aqui, ó. Ó, o diálogo é um vampiro e tal. E depois tem mais blocão de texto, mas ainda assim ele consegue ser muito instigante na leitura. Ele é muito bom. Muito divertido de ler também o conto Vampiro, tanto ele quanto o Carmila. Né, que são livros, são histórias muito boas, histórias que me surpreenderam até. E que, enfim, são ótimas, né? Adorei. O próximo, que é um livro também fenomenal, que é simplesmente a melhor novela que eu já li na minha vida, disparado, né? A melhor novela que eu já li na minha vida, disparado. Que é aqui, Noites Brancas, do Fyodor Dostoevsky. Isso aqui eu queria ter lido num dia, mas não tive fôlego para ler em um dia só. Eu precisei deixar para outro dia também. Porque realmente é um livro que sobrenaturalmente me leu. Né? O livro mais me leu do que eu li o livro, digamos assim. Porque realmente é uma coisa assim, incrível isso daqui. Não tenho nem palavras para descrever o quão bom é isso daqui, porque realmente é um livro que eu me identifiquei bastante com o personagem principal, o que é algo preocupante, mas também algo impressionante até, porque o Dostoiévski realmente consegue descrever muito bem os sentimentos que afloram uma pessoa mais introvertida, digamos assim. Realmente é uma coisa fantástica, né? Que ele fez isso daqui. Realmente é um livro assim, uma novela nem insuperável, eu acho. Dificilmente eu vou ter alguma novela que vai superar essa daqui, eu acho, né? Novela. Pode ser conto, pode ser romance. Romance já superou, né? Tipo, esse daqui é muito melhor do que esse daqui. Mas assim, narrativa mais curta, como novela e conto, eu acho que não vai superar muito cedo não, viu? Porque isso aqui tem 70 páginas, isso daqui. E conseguiu ser, assim, tão bom quanto Tia Coisa, na minha opinião. Isso aqui é tão bom quanto Tia Coisa, essa novelinha aqui do Dostoevsky. Realmente é algo, assim, fantástico. Eu até fiquei, e agora, né? Não agora, mas, enfim. Eu até tenho muito, tipo, como é que é a palavra? Não é anseio, mas vamos dizer que é anseio em ler outros livros dele, né? Tipo, eu queria muito ler O Idiota, e também queria muito ler Mulheres Ofendidos. Mas enfim, eu não tenho esses livros, eu tenho só Crime e Castigo, e também Os Irmãos Karamazov, e também, né, o livro Memórias do Subsolo, que também quero muito ler, esse livro aí dele. Inclusive, eu tenho até, tipo, pensar, né, como é que vai ser os outros livros desse autor aqui, porque, pô, se isso daqui já foi nesse nível aqui, imagina outras coisas, né, dele. Imagina outras coisas dele. Não tem nem como pensar como é que vai ser, né, uma coisa dessa. Se bem que também eu acho que o fator não é a quantidade de página. O fator é a temática do livro, que aborda aqui em Noites Brancas, que é uma temática que me pegou muito. Uma temática assim que me fisgou
assim pela boca e não me soltou, né? Digamos assim, realmente é uma coisa incrível isso daqui. O jeito que ele escreve sobre essa temática é algo simplesmente de outro mundo, né? O cara é um alien. Bom, agora vamos aqui para outro livro que eu li, que no caso aqui é A Arte da Guerra, do autor Sun Tzu, que não sabe se existiu mesmo, mas enfim, tá aí. Arte da Guerra, que no caso não li nessa edição aqui, que ela é uma edição que está com o com o hot stamp bem desgastado, né? Mas eu nem li essa edição aqui ainda. Li na outra edição, a edição da Príncipes, né? Que é uma edição mais barata e tal. Depois peguei essa daqui, que ela é uma edição aqui bem bonitona. A letra dessa daqui é bem grandinha também. A da Príncipes também era grandinha, mas enfim. E tem até ilustrações, ó. Aliás, umas gravuras, né? Ah, ilustração gravura, nem sei qual a diferença. Qual é a diferença de ilustração, gravura, estilo gravura? Não faço ideia. Foda-se, enfim. Aqui, imagens históricas daqui da China, né? Ou do Japão, sei lá. Enfim. Um amigo meu falou que tem uma imagem aqui que é do Japão. Ah, mas enfim, aqui. Se bem que isso aqui não parece ser muito japonês, não. Ó. Tipo, ilustração de André Castaigne. Essa imagem aqui é uma imagem ocidental, mas enfim, uma ilustração ocidental. Aí né, aqui, tipo, dá pra ler o nome? Não sei se dá pra ler, mas enfim. Então aqui é uma edição muito bonita, apesar de ser de uma editora meio merda, né, que é Garnier, que é uma editora que eu tenho um contragosto forte, digamos assim, né, mas é uma editora que pelo menos faz essas edições bem bonitonas. Aqui, né, tipo esse daqui. Então eu ainda não reli essa edição aqui, mas espero que a tradução esteja boa, né? Porque no caso, pelo menos pelo que eu vi, edições de livros de filosofia, livros mais técnicos, a Garnier até que vai bem. Mas edições de livros de literatura, a Garnier é uma merda. Horrível, horrorosa. Mas livros técnicos até que ela é boa, até que ela é decente. Bom, aqui temos um livro que eu não entendi muito bem, que nem também outros aqui, né? Mas também acho que é mais culpa pela tradução do que por mim. No caso aqui é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói também, né? Que eu li 2 Tolstóis no mesmo ano. Agora que eu reparei nisso. Mas no caso eu gostei muito mais de Padre Sérgio do que dessa novela aqui, né? Porque eu consegui entender muito mais Padre Sérgio do que essa daqui. Porque essa aqui não foi muito captável pra mim. Nessa tradução aqui, que ela é uma tradução antiga até, do Boris Schneiderman. Que não que ele seja um tradutor, mas no caso ele traduziu de um jeito aqui muito rebuscado, muito ininteligível a coisa aqui dele. Não que seja ruim, né, pra quem gosta aí, sei lá, mas pra mim não foi muito tancável, digamos assim. Digamos assim. Mas eu gostei de ter lido a história, eu vou querer relê-la, tá? Inclusive eu até comprei uma edição, que é a edição da editora Todavia, que vem 4 novelas do Tolstói, sendo também esta e também o Padre Sérgio e Felicidade Conjugal, e também outra novela lá que eu esqueci qual é o nome, né, que no caso eu acho que a tradução na Todavia está mais inteligível do que nessa daqui, né? Inclusive eu dei esse livro aqui pra minha mãe até, não é mais meu, é da minha mãe. Vou esperar chegar a minha edição da Todavia para eu reler essa novela aqui. Que parece mesmo ser uma novela muito boa, mas que eu não consegui entender muito bem pela tradução, né? Infelizmente. Enfim. Mas vale a pena. Eu vou reler. Bom, outro livro aqui que eu li, que aliás foi o primeiro livro na minha vida que eu fiz marcações, aqui todo marcadinho, muitas marcações, que foi o livro Em Busca de Nós Mesmos, do autor Cláudio de Barros Filho, do Pedro Calabres, que por um triz não foi preso Pedro Calabreso, que deveria ter um O aqui. Foi um crime não ter botado um O aqui nesse nome. No caso, é um livro de filosofia, mas é um livro bem rápido de ler, bem gostoso de ler, muito maneiro de ler. É um livro muito bom. Que não é, assim, não lembro de muita coisa que eu li nele, né, mas realmente é um livro assim, que eu acho que é marcante, no sentido de você marcar o livro e depois você ler, depois você pensar assim, filosofar e parar pra pensar um pouco sobre algumas coisas da vida, assim, mas, e do universo, né. Mas é um livro muito bom, tá? Eu adorei esse livro aqui mesmo, é muito fenomenal. Também é um livro até que grande, mas que passa rápido até. Porque a escrita dele é muito fluida. Sério, isso aqui é muito bom. Né? Realmente é uma coisa
assim, muito boa, um livro de filosofia, fácil de ler e bem, que te entretém, caralho, que te entretém bem, né? É uma coisa muito massa, esse livro aqui. Que foi o primeiro livro até como eu falei, foi o primeiro livro que eu fiz marcações. Então foi um livro até marcante pelo fato de eu ter feito marcações, né? Que no caso do livro que eu vi, que eu iria precisar marcar. Né? Marquei bastante, aqui marquei 56 marcações. Até eu já lembro do número de marcações que eu fiz no livro, né? Muito bom. Outro aqui que eu li, que foi meio merda, admito, mas enfim, né? Esse aqui tem uma história por trás, que aqui é o livro chamado Guerra Civil, que é um livro da Marvel, adaptação de um quadrinho da Marvel. No caso, eu comprei esse livro aqui muito antigamente, há décadas atrás, né? Uau, muito antigamente. Falou o cara de 18 anos. Porque eu achei que eram quadrinhos. Eu não vi que era romance. Eu achei que era quadrinhos da Marvel mesmo. Por um preço de R$ 20 por cada. Uau, que idiota que eu era, né? E tal, mas depois que eu chegou aqui em casa que eu vi que era livro, né? De texto mesmo. E tal. Não era quadrinhos. No caso eu comprei 2 boxes de livros da Marvel achando que era quadrinhos. Muito foda, hein? Muito imbecil também. Mas enfim, né? Eu fui, então, né? Já que eu tenho mesmo, então fui ler, né? Pra ver qual é que é. No caso é um livro divertido de ler, mas realmente não agrega muita coisa na sua vida, não. Realmente é um livro mais de entretenimento mesmo. É um livro fast food literário, digamos assim, né? Esse livro aqui. Realmente é um livro que eu não gostei de ter lido, mas eu gostei de estar lendo ele. Foi divertido. Tipo, é tipo um miojo, digamos assim. Realmente um fast food. Você gosta do sabor do miojo e tal, mas não gosta de saber que ele tem várias calorias, muito sódio e tudo mais. É tipo isso daqui. Eu quero ler o livro Guerras Secretas, da Marvel também. Em algum momento aí. No caso, eu até um pouquinho menor que esse livro aqui, porque esse livro aqui é logo o maior livro da Marvel que eu tenho. Eu peguei logo maior pra ver qual é que é, né, do bagulho e tal. É um livro, bom, pelo menos é um livro rápido de ler, né, porque tem muito diálogo, muita ação e tal, não tem muita reflexão de nada, assim, e tal. Mas é um livro que é marcante até, são algumas cenas aqui que são emocionantes, tá? Não é um livro ultra raso, né? É uma história bem escrita, mas que não te gera uma marca, assim, muito forte no seu pensamento crítico, né, digamos assim, de ver o mundo, né, nada do tipo. Mas é um livro, enfim, um livro lido. O penúltimo livro lido desse ano, que eu ganhei no mesmo ano de uma amiga minha, que agora esse livro aqui é da minha avó, né, que ela gostou muito de ter lido e ficou pra ela, é que o livro que mexeu no meu queijo, que foi que mexeu e tal. Que basicamente é uma fábula muito similar no quesito, digamos assim, gênero literário a esse livro aqui, né? São basicamente irmãos. Aqui são quase irmãos esses livros aqui, ó. Né? Inclusive eu acho que tem um livro que também se assemelha muito a esses aqui. Que é um livro chamado Fernão alguma coisa, que é um Fernão Gaivota, alguma coisa assim. Que parece que se assemelha muito a esses livros aqui também. Aliás, eu quero comprar Fernão. Né? Quero comprar. Enfim, né? Que no caso esse livro aqui, Mexendo no Meu Queijo, eu gostei mais, nem sei de qual mais eu gostei. Eu acho que gostei mais desse daqui mesmo. Eu acho que foi. Mas esse aqui é muito bom. Mas esse daqui acho que é melhor um pouquinho. Eu achei pelo menos. Pelo menos minha avó achou também, né? Pra confirmar aqui a minha ouvir de confirmação e tal. E no caso, basicamente é uma fábula que demonstra a passagem do tempo e como você não pode só permanecer na sua zona de conforto até você achar que vai ficar assim, por assim mesmo, até você morrer. Tipo isso. Um livro muito bom. E é uma edição rara, tem uma edição antiga essa edição aqui, ó. Azul. Agora tem a edição amarela desse livro aqui. Ou laranja, sei lá. E tal. E essa edição aqui é uma edição rara. Muito legal. Saber que eu tenho edição rara. E por último, o último livro que eu li no ano de 2024, que é um livro que eu achei que seria melhor, mas que é bom. Mas achei que seria melhor. Que é aqui o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. Né, que é o primeiro livro do Isaac Asimov que eu li. E no caso eu tive uma expectativa muito alta para esse livro aqui, tá? Porque eu até via vídeos de um canal que meio que faziam
um mapa de quais livros você tem que ler para entrar nesse universo aqui do Asimov, que no caso é o universo da saga Fundação, né? Que no caso aqui o livro Eu, Robô faz parte do universo de Fundação. No caso aqui o início, né, do universo. E no caso, tinha lá, você tinha que comprar 4 boxes, basicamente, para você conseguir esse, entrar no universo todo. Se eu não me engano, é 4 boxes? Eu acho, ou é 3? Ah, não, acho que é 3. No caso é o box de Fundação, que são 7 livros, né? No caso a trilogia principal e outros 2. O box dos robôs, da saga dos robôs, né? Que são 4 livros dos robôs aqui, que são os livros que juntam o universo de Fundação com o de O Robô. Que no caso é o mesmo universo, mas não dava pra saber tão bem assim que era o mesmo universo, mas nesse livro, nessa saga aí você consegue perceber. E também a saga Império Galáctico, né, que são 3 livros, de um box de 3 livros do Império Galáctico. E você teria que ler ali na ordem específica e tal, para você conseguir captar bem as referências, a ordem cronológica da história, ou coisa do tipo e tudo mais. No caso, eu falei assim pra mim mesmo. Eu falei, se esse livro aqui for muito bom, eu vou querer comprar vários livros da Asimov para ver qual é que é dessa saga dos robôs e da Fundação. E não foi tão bom assim, não. Foi bom, um livro bom, mas não foi tudo isso. Eu ainda quero comprar a trilogia da Fundação. Aquele livro lá, que é um livro bem grandão, assim, um calhamaço gigante, que junta os 3 livros da Fundação no livro só e tem ilustrações, então muito bonito. Eu quero muito comprar esse livro aí ainda. Mas não sei se eu vou querer ter pique. Não sei, né? Daqui quando eu for ler essa trilogia eu vou ter pique para ler. Acho que são 12 livros, parece, sei lá. Acho que, ou 15, não, acho que são 15 livros da saga Robôs e Fundação da Asimov, basicamente. Esse aqui é o primeiro, né? E no caso depois vem a trilogia da Fundação e depois vem outros aí vários, muitos mais aí, né? Da saga da saga dos robôs e da Fundação, basicamente. Espero que a trilogia da Fundação seja ótima, seja estupenda, seja estupefata, seja assim, mil maravilhas. Bom, agora para finalizar o vídeo, que tá bem longo, eu não consigo fazer um vídeo curto, né? Falar sério. Vamos falar agora dos 10 melhores livros que eu li no ano de 2024. Pera aí, dos 10. Vamos falar agora dos 10 melhores livros que eu li no ano de 2024, pessoal. Vamos lá. Em 10º lugar está aqui Carmila, mais o conto O Vampiro, que é uma história muito fluida, muito boa, de ler, bem divertida e bem interessante pelo fato de ser ali os primórdios da gênese dos vampiros, né? Na literatura. Bom, em 9º lugar temos aqui a novela Padre Sérgio, do Lev Tolstói, que foi uma novela que eu quero muito reler, né? Com o texto extra aqui para eu conseguir captar melhor a mensagem ou as reflexões ou o que está por trás da novela do Tolstói, né? Inclusive eu vi aqui, eu dei uma folheada ali no pós-fácil, nos textos extras, né? E eu vi que tem umas críticas ali que o Tolstói aparentemente fez aqui nesse livro aqui sobre o iluminismo, né? Que o Tolstói meio que faz umas críticas, uma resposta ao iluminismo nesse livro aqui que eu não consegui captar muito bem na leitura do texto puro, né? Então vou querer aqui reler e ler os textos extras para conseguir captar melhor o que o Tolstói realmente quis dizer com a história aqui, além da mensagem muito foda, que é não dependa dos outros, faça você mesmo. Em 8º lugar, temos aqui o primeiro romance do Stephen King, Carrie a Estranha, que é um livro muito bom, bem interessante a maneira que foi escrita, a história também é muito boa, também a mensagem, né, de certa forma que ele passa na história é bem interessante, que é não faça bullying, seu filho da puta, deixa os outros em paz. Basicamente isso que a história quer dizer, a mensagem central da história, né, basicamente isso. Né? Porque não faça bullying, senão você não sabe o que o bullyingado pode fazer com a sua vida, né, seu filho da puta. Deixa os outros em paz, caralho, porra. Vai se fuder, seu merda. Tipo isso que a história quer dizer, né? Basicamente isso. Aqui que é um livro bem triste também, inclusive. Um livro realmente de estreia do King. Fenomenal. Aí, Carrie a Estranha, do autor Estevão Rey. Né? Aqui agora, em 7º lugar, o único livro de não ficção aqui, né? Que é aqui Em Busca de Nós Mesmos, dos autores Cláudio de Barros Filhos.
Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres, Zo, né, que é um livro muito bom, muito importante, que eu quero reler, inclusive, esse livro aqui. Quero reler para captar melhor aqui os ditos dele, mas são textos aqui, basicamente uma discussão de dois filósofos aqui sobre várias coisas. É isso que pode dizer que esse livro aqui é. Uma discussão de dois filósofos aqui, né, sobre um monte de coisa, basicamente. Mas no caso, algum filósofo aqui fala de uma coisa, de outra, e não fala de outra coisa, e o outro fala, depois que ele fala de uma coisa, fala de outra coisa e tal, tudo mais. É basicamente um texto muito diverso, com muitos assuntos. Tipo, deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver aqui o sumário. Aqui são muitos assuntos mesmo, sobre várias coisas do mundo e do universo que esse livro aqui fala, aqui de filosofia, né, que é aí muito interessante, que eu quero reler algum dia, mas não vai ser tão cedo assim, né, porque é um livro, apesar de ser um livro bem gostoso de ler, bem fácil de ler, bem rápido de ler até, um livro grandinho, né, e tal, não me dá muito ânimo para ler, mas enfim, eu quero reler esse livro aqui. Na real, eu quero reler todos os livros de filósofos contemporâneos brasileiros que eu já li na minha vida até agora. No caso, eu já li livros do Karnal, que não são meus, são da minha mãe, né? Por isso que eu nunca trouxe aqui, que é da minha mãe, não são meus. Mas eu também já li livro do Pondé e também ainda não li livro do Cortella, mas eu quero ler livro do Cortella também. E eu vou querer reler todos, porque realmente são livros assim muito bons, sabe? Livros incríveis de filósofos brasileiros contemporâneos que realmente valem o título de grandes filósofos que eles têm. Agora, em sexto lugar, temos aqui um livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, o meu clássico brasileiro favorito até o momento, né? Disparado até, de longe o meu clássico brasileiro favorito. É um livro bem tocante, bem bom e bem importante ainda da nossa literatura, né? Inclusive eu queria até ler mais obras do autor aqui, mas ainda vou esperar ainda, vou ver aí quando eu vou comprar mais obras dele e tal. No caso não vai ser esse ano. Enfim, um livro realmente bem marcante, bem triste e bem tocante, né? Eu tô falando um monte de coisa sem falar nada. Enfim, agora aqui, em quinto lugar, eu ponho aqui dois livros que na real eu considero um livro só, mas que não é o Jurassic Park. No caso aqui são livros de contos do Lovecraft, né? Que foram dois que eu li esse ano retrasado, né? 2024. Eu li esse aqui primeiro, né? Esse livro aqui que é em capa dura, tal. E também li esse daqui que é maiorzinho, em capa mole, que na real é da mesma editora, porque a Pandorga é um selo da Novo Século, que esse aqui é um livro da Novo Século, esse aqui é um livro da Pandorga. Só que esse aqui é um selo dessa editora aqui. Então, basicamente da mesma editora, tanto que a tradução do Cthulhu é a mesma, que eu já até vi, né? E tal, e no caso eu considero um livro só, porque são livros que compilam contos do Lovecraft, então dane-se, enfim. É a mesma coisa que considerei e está aqui em quinto lugar dos melhores livros que eu li esse ano retrasado de 2024, né? E tal. Aqui. Livros do Lovecraft. Meu contista favorito até o momento, né? Bom, agora aqui em quarto lugar, fica aqui, já sobe um pouco mais o nível, né? Se bem que, enfim, tá até que linear na real, não tá em degrau não, por enquanto. Tá aqui o livro A Máquina do Tempo do autor H.G. Wells, né? Que é um livro que só pelo fato de eu saber, foi escrito em 1895, faz com que esse livro aqui seja mais incrível ainda. Muito mais incrível na real, né? Escrito no final do século XIX, esse livro aqui. Realmente é uma coisa impressionante isso daqui. Que é um livro com uma história muito boa. Embora a aventura do personagem em si não seja tão incrível assim, o que mais vale mesmo é o momento de reflexões sobre viagem no tempo, sobre fluxo temporal, coisas assim que tem no livro, e tal, eu não me lembro agora direito, tudo mais. Mas realmente é um livro assim incrível, tá? E com ilustrações, essa edição aqui, muito impressionantes. Aqui, ele encontrando ali a máquina do tempo dele. Depois do fim da viagem, acabei de dar spoiler. Enfim, agora sim, né, dá um salto até, que vai para o terceiro lugar, que é aqui, Noites Brancas, do Dostoiévski, né, que é uma novela, assim, que eu já falei um pouco dela aqui, não vou mais me ater muito, mas eu queria comentar aqui uma coisa que eu percebi agora na hora da gravação,
No caso, a cola do livro tá soltando. Aqui, ó. Tipo assim, tem duas colas. Tem a cola aqui da lombada, que não tá soltando, felizmente. Mas também tem a cola aqui do lado das páginas, que tá soltando. Eu vou ter que colar aqui, ó. Eu vou ter que colar com cola de silicone, essa parte aqui. Inclusive, isso aqui já aconteceu no Crime e Castigo da minha edição que eu tenho aqui, também da editora 34. Parece que essa editora aqui tem algum problema em colar as páginas no canto, né? Porque aqui do todo também, ó. Aqui na contracapa e tal, também tá descolada essa parte aqui. No caso é diferente da lombada, né? A lombada aqui tá normal, mas aqui, ó, tá descolada. Tá com a cola meio peba aqui do lado. Vou ter que colar com a cola de silicone que nem eu fiz com Crime e Castigo. Deles também. Porra, dá até um receio de comprar mais agora livros desse editor aqui, viu? Porque, porra, a cola deles é uma merda no lado das folhas. Deviam comprar mais barato pelos livros deles. Enfim. Agora. Mas a história é excelente, a tradução também é ótima. Não tô criticando isso. Agora. O segundo lugar que também já deu um salto gigante, né? Do quarto pro terceiro deu um salto. E do terceiro pro segundo deu um salto ainda maior. Que no caso aqui é o inigualável 1984 do George Orwell, né? Simplesmente fantástico esse livro aqui. É dispensa apresentações, né? Esse livro aqui realmente é um livro incrível, uma distopia muito triste. O livro mais triste que eu já li na minha vida foi esse daqui. Mais chocante também, mais pesado também foi esse daqui que eu li. Realmente é fantástico e merece admiração por todos. Todos que Todos que vivem no planeta Terra deviam admirar esse livro aqui. E agora, por fim, né, o top 1 da minha vida e do ano. Claro, se é da minha vida também é do ano. Aqui, né, o inigualável ainda mais Jurassic Park, né, junto com O Mundo Perdido, a sua continuação. Aqui, deixa eu só tirar aqui, ó, já que está acabando o vídeo. Deixa eu mostrar aqui a caixinha do livro, ó, bem bonitona. Embora seja uma caixinha ruim, né, porque não é dura, é mole, ó. E tal, mas a caixa é bem bonita e de qualidade até. O papel aqui é de qualidade, mas não serve para proteger nada. Mas enfim, a caixinha é legal, apesar de não servir para proteger nada. Tipo, sei lá, camisinha furada. Aqui temos os dois livros, Jurassic Park e O Mundo Perdido, né, que são calhamaços os dois, juntos com mais de 1000 páginas. E aqui está o meu livro favorito de todos, né? Que é o Jurassic Park 1. No caso, não tem ilustração, né? Mas vem um marcador aqui muito bom. Ó, marcador lindo e tal. É um livro realmente muito bem escrito, muito fluido. Mas a escrita aqui é realmente muito boa. Eu acho que se eu fizesse de forma imparcial, né? Porque no caso parcial, aqui é primeiro lugar. Imparcial, esse aqui é primeiro lugar. Mas se fosse de forma imparcial, ainda assim, acho que esse livro aqui estaria em terceiro lugar, no mínimo. Só abaixo de 1984 e A Revolução dos Bichos. Estaria em terceiro lugar, acima de Noites Brancas, né? E acima de Drácula e tinha coisa também, no caso. Eu acho que esse livro aqui ainda assim é melhor, nesses quesitos aí, do que esses outros livros aí. Mas enfim, de forma parcial, que é a forma que eu boto aqui, né? Porque é minha, pessoal, logo é parcial, porque é do meu lado, né? Esse aqui tem em primeiro lugar. Não disparado, porque também esse aqui fica pau a pau, viu? Mesmo esse aqui tendo falta de nostalgia, esse aqui fica pau a pau com esse daqui. Realmente esse aqui é um livro incrível mesmo, pra você ver. Né? Aqui, Jurassic Park, o livro da minha vida, né? Um livro realmente incrível, que é a minha vida isso daqui. Esse daqui também, mas o Jurassic Park é melhor, mas esse daqui também é estupendo, né? Esse aqui também é outro livro da vida. Esse daqui. Tá? Eu queria fazer marcações, eu queria reler os livros, né? Claro, quero muito relê-los. E também queria fazer marcações, mas eu tenho um dó de fazer marcar esses livros aqui, essas edições aqui muito bonitas. Eu tenho um dó de marcar aqui. Eu queria, na real, era comprar outra edição, em capa mole, mais barata, né, no caso, para reler e fazer marcações lá. Não queria marcar nesses livros aqui, não. Mesmo que fosse de lápis, não quero danificar em nada esses monumentos aqui históricos da humanidade. Não queria. Realmente é uma coisa assim incrível isso daqui.
É coisa de outro nível mesmo. Isso aqui é outra coisa também. Aqui é, aqui é acima da literatura e aqui também é. Acima de literatura. Isso daqui. Realmente uma coisa de outro mundo.